Momento, guerreiros e guerreiras do Senhor, mais uma live, quinta live. A live que tem abençoado muitas pessoas, live falando e apontando para o ano de 2026, live de governo, autoridade, poder, unção. Querido, querida, você que vai chegando nesse momento, já vai compartilhando com 5, com 6, com 7, com 10 pessoas, vai trazendo o maior número de pessoas para essa live, para essas pessoas serem abençoadas. Hoje nós vamos falar sobre o governo na área empresarial, sobre o governo, sobre a escassez. Muitas pessoas ainda estão em escassez, podendo estar prósperas, avançando, crescendo. E hoje, além de falarmos com um filhão que é bispo de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, também vamos falar com um empresário. Então, isso vai deixar chaves, códigos poderosos aqui para você. Lembrando, querido, que dia 28/12, nós vamos estar realizando o último culto do ano. Um culto preparatório profético para 2026. Nessas lives nós estamos já dando destinos, liberando códigos, unção, poder, maravilhas, milagres, falando sobre como destravar a sua vida financeira. Também é um fato onde você deve governar. Na verdade, nós precisamos entender que Deus, quando dá esse tema para nós vivermos em 2026, em todas as atmosferas da sua vida, em todos os sentidos da sua vida, em todas as regiões da sua vida. Você está aprendendo a governar sobre todas as situações. Shalom, shalom, Selma, Joyce, missionária Joyce, Selma, Tamires, Simone Almeida, pastor Daniel, meu filhão. Deixa eu colocar pastor Daniel aqui como moderador. Aí, já está aí, filhão. Todos os irmãos e irmãs que chegarem. Então, dia 28 temos encontro marcado. Você que é do Rio de Janeiro, você que é de outro estado e quer vivenciar um tempo profético de comunhão a partir das 18h30 na Igreja Apostólica Leão de Judá, do bispo Luiz Machado e da bispa Joseli Machado. Pessoas ímpares, pessoas poderosas, da bênção de Deus, abençoadas, que nos dão muita alegria, filhos amados. Amém? E hoje também vou lhe convidar, já vou lhe convidar. Hoje nós vamos ter a ceia de Rosh Kodesh. Você já está no mês de Tevet, na tribo de Dan. Hoje nós já entramos numa dimensão poderosa lá na Escola Voz Apostólica, num grupo do WhatsApp, que você pode acessar aqui na minha bio. Tem ali links, clica, você vai ver o link da Escola Voz Apostólica, você vai entrar no grupo, vai ser abençoado diariamente, às vezes 2, 3, 4 vezes, 4 ministrações durante o dia. Uau, aleluia, glória a Deus, um conteúdo profundo. E hoje, à meia-noite, nós vamos ter algo poderoso sobre nossas vidas. Vamos entrar numa dimensão de Rosh Kodesh, cabeça do mês de Tevet, mês da tribo de Dan. Sabe quem é da tribo de Dan, um grande representante? Sansão. Então nós vamos ver os pós e contras de ser dessa tribo e avançar nesse mês. Quais são os objetivos desse mês? Então hoje, querido, você tem muita coisa para fazer e realizar na sua vida. Governe sobre todas as áreas da sua vida. Você que não assistiu a live de terça, assista. Você que não assistiu a live de quarta, assista. Você que não assistiu a live de quinta, assista. E você que está assistindo a live de sexta-feira, nesse Shabbat Shalom, você pode convidar várias pessoas para estar assistindo ao vivo com você. Reparte o cordeiro, não fica só com ele. Reparte o cordeiro. Aquele que divide o cordeiro com o maior número de pessoas é abençoado pelo próprio cordeiro. Vou aqui chamar o meu filhão, bispo Luiz Machado, que vai estar comigo nessa live. Deus abençoe, filhão.
Chegou, bispo? Amém. Shalom. Amém. Vira aí a câmera para mim, meu amigo. Aí. Aí, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. E aí, bispão, tudo na bênção? Tudo bem? Tudo tranquilo? Amém. Então, Firme. oi, meu filho, pode falar? Firme nas promessas. Amém, amém. O bispo passou por uma semana de findar, né? De trabalho, vai entrar numa semana agora pelo menos, de descanso, buscar descansar. Além de ser um empresário, também é um bispo e também é um servo do Senhor na Igreja Apostólica Leão de Judá. Amém. Se apresente aos irmãos, fale com os irmãos aí, e nós vamos dar início. Eu vou fazer uma breve oração e nós vamos dar início a essa live, em nome de Jesus. Shalom, shalom, guerreiros e guerreiras. Louvado seja o nome do Senhor. Muito feliz por participar ao vivo, né, em mais essa live, juntamente aí com o apóstolo Alexandre Alves e os demais irmãos que já entraram, aqueles que ainda estão a caminho, que vão entrar. Entrem, compartilhem, participem, porque eu creio que será mais uma noite de bênção na presença do Senhor. Me chamo Luiz Machado, sou bispo aqui no Ministério Apostólico em Nova Iguaçu, ministério esse que o Senhor Jesus nos confiou em 2024, inaugurado em 11 de abril de 2024, ou seja, um ministério ainda novo, mas é um ministério profético, porque é um ministério que nasceu primeiramente no coração de Deus. E o Senhor nos confiou esse ministério. E nós estamos aqui trabalhando, né, juntamente aqui com a minha esposa, bispa Joseli Machado. Ela não se encontra no momento, mas tem sido uma ajudadora, uma grande guerreira ao meu lado. Amém? E aonde fica o ministério, meu filho? Fala aí pro pessoal. Aonde fica Leão de Judá? O Ministério Apostólico Leão de Judá fica na Avenida Abílio Augusto Távaro, 2418, no bairro da Luz, no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, New Iguaçu. Bênção de Deus, um lugar maravilhoso, um lugar para você fazer de sua casa espiritual. Você que não tem uma igreja, que está no centro do Rio, que está aí nas regiões, circunvizinhança de Nova Iguaçu, não tem um lar espiritual, ou está fora de uma igreja de algum tempo, faça da Igreja Apostólica Leão de Judá seu lar espiritual. São pessoas genuínas, são pessoas alinhadas ao propósito de Deus, ouviram a voz de Deus, eram pastores auxiliares e hoje têm um ministério, deixaram o tempo passar, um tempo precioso, aguardaram com tranquilidade e hoje estão de frente dessa igreja maravilhosa. Inclusive, é uma igreja que vai nos abraçar aí dia 28/12, né, bispo? Numa cerimônia de encerramento de 2025 e ativando 2026. Ou seja, é um tempo de governo, é um tempo de autoridade, é um tempo profético que nós vamos viver. Amém? E é uma das igrejas também que estão aliançadas à conferência Voz Apostólica, que vai acontecer dia 18 de abril, um sábado, onde muitos apóstolos vão estar em Nova Iguaçu, e eles estão em Nova Iguaçu, juntamente com a Edificar Apostolic Church e outras igrejas que estão conectadas conosco, vão estar apoiando essa conferência, um sábado, Rio em Chamas. Anota na tua agenda aí, dia 28, e nós vamos abrir, dia 28 de abril de 2026. E nós vamos abrir dia 18 de abril, 28 é agora. 28 de abril. Dia 28, dia 28 nós vamos abrir as inscrições. Dia 28, no último culto. Quem estiver no culto já vai poder fazer a sua inscrição diretamente comigo. Amém. E a partir de janeiro nós vamos estar divulgando esse evento que vai acontecer dia 18 de abril, a partir das 9 horas, vai até as 22 horas. Homens e mulheres com unção, com poder, com majestade, alinhamento
E o pessoal está dizendo aqui, ó, vou estar lá, dia 28, vou estar lá, o Amém. Vitor, Glória a a Deus. Selma, benção, benção. Vou salvar aqui, ó, o endereço da igreja, do bispo e da bispa, ó, da Leão de Judá. Vê se é isso aí, bispo. É isso A aí. bispa, isso aí? A da Vila Augusto Otávio, 2418, bairro da Luz, Nova Iguaçu. Ministério Apostólico de Leão de Judá. Isso mesmo. Correto. Certíssimo. É isso aí, bispo. Sim. Hoje nós vamos falar de governo. Se você pode, eu vou dar uma introdução aqui sobre o tema que nós estamos trazendo e depois eu vou passar para você dar sua visão de um homem empresarial, de um homem dinâmico, de um ponta de lança, de um ponta de flecha que acerta o alvo, entendeu todos os diagnósticos espirituais até chegar a se tornar um empresário, como você flui na empresa, governando, atuando na igreja. Então vamos lá. A Bíblia diz em Salmo 103, versículo 19, diz assim, queridos: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, ou seja, governa sobre tudo. Autoridade, mordomia e prosperidade com propósito. Esse é o governo empresarial, a área onde o cristão deve empresariar, deve dominar e deve crescer. Muitas pessoas, bispo, me procuram dizendo: apóstolo, a minha empresa não está dando resultado. A minha microempresa não está dando resultado. Está difícil de fechar negócio, está difícil de alavancar. Eu dou muitas instruções para muitos empresários, porque eu também, antes de ser um apóstolo, sempre fui empresário, sempre fui ponta de lança, sempre fui um empreendedor, sempre fui um cara que avançava. Eu nunca fiquei ali com registro na carteira, não tem problema com isso, mas a minha mentalidade sempre foi de frente. Então, no reino de Deus, governo não é controle, é administração espiritual com responsabilidade celestial. O modelo empresarial do reino não nasce do lucro com o fim, mas da mordomia, da justiça e do alinhamento com os céus. Bispo, a palavra está contigo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É interessante porque nós estamos falando sobre o governo para 2026. Esse é o alinhamento profético. Né? E interessante que vamos completar também 12 anos de matrimônio, né? Eu e a bispa agora no ano de 2026. Também 12. Então também é profético, né? Então Deus ele tem suas formas de trabalhar. Mas trazendo aqui o nosso assunto para a área empresarial, eu entendi o chamado de Jesus, né? Há 23 anos atrás, mais ou menos no início de 2000, eu comecei a caminhar, passei pelas águas em 2023, então completei agora 23 anos de evangelho, e isso, para mim, foi um divisor de água. Eu costumo dizer que eu sempre fui abençoado. Só que quando você entra no evangelho, você vai para o evangelho, cria-se um divisor de água na sua vida. O antes e o depois. Por quê, bispo? Por quê, bispo? Por quê? Porque eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, ou seja, 1º de março de 1979, comecei a trabalhar de CLT. Trabalhei 12 anos de CLT no meu ramo, que eu atuo até hoje. Lá vão aí 47 anos, né, de mercado, 47 anos. Então, veja bem, desde 47 anos, 12 anos eu trabalhei de CLT. E aí, depois disso, eu saí, porque eu vi que não tinha mais espaço ali para eu crescer, e eu, então, amigavelmente, eu pedi para ser desligado da empresa. A partir daí, então, eu comecei a minha caminhada solo, no ramo empresarial, dentro do meu ramo. E, graças a Deus, eu sempre fui bem sucedido. Porém, o grande divisor de águas aconteceu quando eu entrei para o Evangelho. Eu tinha aberto uma empresa em 98, aqui no município de Nilópolis, que é aqui próximo, e ali eu ainda não tinha encontrado com Jesus. Ainda não tinha tido ainda um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor.
Isso aconteceu em 2002, meu batismo nas águas. E aí tudo se fez novo, tudo mudou. Só que aí eu sempre empreendi, sempre trabalhei e também sempre procurei viver o evangelho de forma plena, de forma responsável, de forma intensa. Essa que é a verdade. Então, com o passar do tempo, essa empresa que eu abri em 98, a empresa que eu comecei do zero, eu e meu irmão, a coisa fluiu, fluiu, fluiu. Eu entendi e logo no início eu me converti na área financeira, na questão do dízimo e oferta, que esse aí é a grande sacada, é o grande lance, o grande negócio, quando você se converte e você entende que você precisa cumprir princípio através de você dizimar e ofertar, o reino ele começa a te conduzir para o sobrenatural. E foi exatamente o que aconteceu. E eu comecei a viver experiências na área financeira e material muito grande. Porque não tem como não ser abençoado quando você cumpre o princípio. Quando você dizima, quando você oferta, e aí então o reino se move a seu favor. Só que o grande lance mesmo, a grande virada na minha vida empresarial, posso assim dizer, foi exatamente na pandemia, em 2020. Olha só, onde várias empresas estavam fechando, várias empresas estavam em dificuldade, assim como nós também, mas Deus deu uma direção. E eu entendi a direção de Deus. Que eu precisava sair daquela empresa que eu estava e começar uma nova empresa. Sim. E eu entendi que isso foi direção de Deus. E isso para muitos foi loucura, inclusive para mim. Mas quando Deus direciona, Ele garante. E aí, então, essa nova empresa que nós temos hoje, ela tem um CNPJ de outubro de 2020. E aí, o que eu sempre falei, essa empresa não é nossa, essa empresa é o Senhor. O Senhor, Ele é o sócio majoritário dessa empresa. Nós entendemos isso. Isso ficou muito claro. E Deus não abriu aquele espaço de trabalho para a gente, esse novo espaço 2020, simplesmente para ganhar dinheiro, não. Eu costumo dizer que a empresa que Ele nos confiou tem um cunho espiritual, porque ali, na verdade, acaba sendo o quê? Um gabinete pastoral. As pessoas que ali chegam, a gente conversa, a gente trabalha. Ou seja, então, hoje a maioria dos funcionários são evangélicos. E os que não são, eles nos ouvem e acreditam, porque eles veem o nosso bom testemunho. E isso é muito importante. Amém. Isso é muito importante, porque a semente está sendo lançada. Glória a Deus. Eu vejo de forma, eu conheci lá o espaço, né, da tua empresa, eu senti a presença de Deus lá, nós tivemos uma comunhão lá, senti a presença, até aconchegante, porque é uma casa, isso aí traz uma coisa mais familiar, né, do que aquela empresa, de um business, né, é algo mais aconchegante, e a presença do Senhor está ali, e isso é muito importante. Bispo, existe uma coisa muito séria que acontece com as promessas de Deus para as pessoas. Há muitos irmãos recebem promessas de Deus de avanço financeiro, de prosperidade, mas vivem na escassez. A escassez é um mal dentro das nossas igrejas. A escassez é um mal que tenta destruir vários e vários homens e mulheres de Deus que têm promessa. Mas aí você deu uma chave aí muito importante. Uma das coisas que a apóstola Úrsula, lá atrás, quando se converteu, a primeira coisa que ela conta no testemunho dela é que Deus fez com que ela desse o seu dízimo. Ela tinha acabado, na verdade, ela nem convertida ela estava visitando uma igreja, a AD do Brás, ela nem convertida ela, e lá ela viu um portal aberto na igreja, e Deus falou com ela, disse assim, muitos dos meus filhos não têm um portal que abre aqui, mas eu estou mostrando para vocês que estão inertes dentro da igreja, estão sem prestar atenção ao que eu estou fazendo. É mais um ritual do que espiritual. E Deus mostrou para ela um quadro, e no quadro da igreja de Brás, lá em São Paulo, tinha a conta da igreja e para fazer dízimos e ofertas, e o Espírito
impeliu ela, falou com ela, direcionou ela a estar realizando o dízimo. E ela realizou o dízimo. E ela queria fazer um dízimo sem ninguém saber que ela estava dizimando, para ninguém monitorar ela. E ela fez um dízimo, ela não queria que o pastor soubesse, ela não queria que a igreja soubesse, ela pegou a conta e fez. A partir daquele mês que ela começou a dizimar, direcionada por uma ordenança bíblica, ela começou a crescer no rol de grandes vendedores dentro da empresa. E eu lembro que quando eu tive um impacto com o Espírito Santo, de frente, eu era empresário, a minha empresa estava mal, coisas estavam acontecendo, eu namorava a Úrsula. E aí, quando eu me converti, que eu tive um tete-a-tete com o Espírito Santo, comigo diretamente, olho no olho ali, face a face. Eu lembro que eu fui falar com ela, ela disse, agora você vai ter que fazer algo. Aí eu falei, o que eu vou ter que fazer? Você vai ter que... Olha, isso é uma chave no mundo espiritual. Verdade. Eu não quero fazer essa live para você ter que ofertar e você ter que dizimar. Eu não estou pedindo nada para você. Não estou Verdade. pedindo nada para nenhum irmão que vai assistir. Mas eu estou dizendo sobre o governo, sobre as finanças. O governo para quebrar escassez. O Verdade. governo para quebrar mamon. Porque quando você é segurado, deixado para trás, você não avança. E as promessas do Senhor estão à tua frente. Você tem que dominar sobre elas. Mas existem chaves para quebrar, para você se tornar um empresário. Tem muitas pessoas que estão aqui na live e vão nos assistir, bispo, que tem Sim. promessa de ser empresário, de ter Amém. promessa de abrir o seu salão, de ter Amém. promessa de abrir a sua padaria, de abrir a sua empresa, de abrir a sua multinacional, de ter uma ideia de aplicativo, ter uma ideia de IA, ter uma ideia poderosa, mas não vão para frente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus dá a semente, a pessoa enterra a semente. Por quê? Porque tem um espírito de escassez nela. E o espírito de escassez só é quebrado através de quê? Através de cumprir princípios. Isso E mesmo. princípios, bispo, quebram principados. Verdade. Todo principado dominador é quebrado por princípio. Eu tenho experiências sobre isso. Eu tenho um livro lançado sobre isso. Tesouros Celestiais. No Tesouros Celestiais, bispo, eu falo de todo tipo de oferta que tem bíblica e de como você crescer. Hoje, se todos pegassem esse código, todos se tornariam dominadores de um governo desse mês que entra. Porque hoje a promessa de Deus para Rocha Codeste, para as primícias, é prosperidade. Alguém pegou isso aí? É governar antes de começar o mês. O mês começa, você já oferta para que o mês seja um mês rendoso, abençoado. Mas as pessoas querem fazer? Eu creio que todos que vão nos ver vão fazer e Em nome entendem. de Deus. Amém. Dízimo. Qual é o princípio de dízimo que o bispo citou aí? O princípio de dízimo é fazer aquilo que Deus quer, ou seja, viver com 90% e devolver 10% para ele daquilo que ele já te deu. Dízimo mantém a vida de um mês com 90%. Entendeu? Oferta. Oferta, você pega uma semente, Deus ensina isso no mundo espiritual. Você pega uma semente de milharal, um milheiro. Você pega uma semente de milho. Você planta uma semente de milho. Dessa semente nasce um pé de milho. Alguém pegou isso aí? Do pé de milho nasce de 3 a 4 a 5 espigas de milho. Espiga de milho tem 600 e poucas sementes em cada espiga de milho. 300, 600, dependendo do tamanho da espiga de milho. Se você contar de uma semente, você tem mais de 3.500 sementes naquilo que nós, ou seja, de um plantio, a pessoa prospera, ou seja, a oferta faz o cidadão prosperar. Verdade. Primícia
faz a pessoa obedecer e governar sobre o seu tempo, sobre o seu mês. Então, olha o que Deus diz aqui em Gênesis 1, versículo 26, bispo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança e domine sobre todas as áreas. Domine. Querido, eu creio, bispo, que vão ter pessoas essa noite que vão desinterpretar a promessa de Deus e vão abrir a sua empresa e vão entrar dominando o território. Você sabe o que domina território, empresário? Sabe o que domina território? Está lá no meu livro, está escrito no meu livro. O que domina o território é você entregar um boi. Boi. Mas é muito caro um boi. Oi, filho. Oi? Mas um boi é muito caro. As pessoas imaginam. Um boi é muito caro. Mas um boi é muito caro. O empresário quer ser empresário, mas ele não quer dominar a sua geografia. Para você crescer numa empresa, você tem que quebrar principados. E quem quebra principados em oferta é a oferta de boi. Onde está isso? Sansão ofertou bois. E Deus visitou ele à noite. E quando Deus visitou ele, perguntou: o que você quer que eu te faça? Essa é a promessa. E ele falou: eu quero sabedoria para cuidar do povo. E Deus falou: pediste bem, Salomão. Porque você pediste bem, vou te trarei sabedoria e riquezas. Nunca haverá um homem tão rico como você, antes e depois de você, e nem tão sábio quanto você. Ele tinha príncipes que abençoavam o seu ministério, o palácio e a sua casa e o seu reinado. 12 príncipes, um para cada mês. Olha aí. Então, quando nós queremos abrir uma empresa, entenda isso, querido. Entenda isso. Você quer dominar uma geografia? Então, eu estou falando espiritual. Sacrifica. Sabe por quê, bispo? Vou contar uma coisa aqui, só para mim e para você. Ninguém vai pegar isso aí, não, tá, bispo? Só para mim e para você. Amém. Satanás, quando ele entra numa terra, a primeira coisa que ele faz é uma oferenda. Ele oferta para dominar os lugares e dominar as regiões. E ele quer dominar o marco zero de cada região. Olha aí, olha a chave aí. Cada região tem um marco zero que a gente, como igreja, tem que ir lá e dominar o território. Quando eu fiz isso aqui na minha cidade, a minha cidade hoje é a cidade mais próspera do Brasil. Tem a maior escola técnica do Brasil, está na esquina da minha casa. Então, royalties de petróleo vieram sobre uma oferta. Glória a Deus. Um boi, já ofertei boi. Já, não boi o boi, não, querido. Valor financeiro. Financeiro, valor. 12 cordeiros eu ofertei pelo Rio de Janeiro, ofertei pela minha cidade. E o que acontece no meu ministério? Flui em todas as regiões do Brasil. Então, quando você quer governar empresarialmente, faça o sacrifício para governar. Nenhum governador, bispo, governadores homens que lutam aqui pela política, eles sacrificam pouco ou muito? Muita coisa. Muita coisa. Conexão, dinheiro, vende carro, vende casa, tudo para ganhar na política. Né? E não tá, eles entendem que isso é um investimento. Ele não está. Então, tudo que você vai investir no reino é para governar sobre a tua vida. Isso. Então, não estou dizendo, e nem tem Pix meu aqui, não estou falando nada disso. Eu estou ensinando a você governar como empresário, a crescer e a quebrar a escassez. Escassez se quebra lendo a Bíblia, acreditando em Jesus, tendo fé, declarando produtividade sobre a tua vida, trabalhando, se sacrificando e ofertando aquilo que é o princípio de Deus para você crescer. A escassez, ela vai embora. Porque quando o inimigo a mulher, aí vai vindo muita coisa na minha cabeça, é benção. A mulher das moedas. Era um momento de oferta, era um momento de ofertório.
tinha vários empresários ali, fariseus. Jesus está de canto com os discípulos, dentro da sinagoga. Todos na hora do ofertório foram lá e ofertaram no gasofilácio. Pá, 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 pá. No final, a mulher foi lá e lançou as moedinhas dela. Jesus diz assim, a maior empresária é ela. Ela vai crescer e ela vai ficar registrada na Bíblia Sagrada. Nenhum nome vai ser registrado, mas a mulher das moedas vai ficar registrada. Os caras falam, mas por que os empresários são mais ricos? A capa, talite, chofá, olha como é que é o terno daquele, olha como é que é a roupa daquele, olha o anel do cara, é ouro, diamante, conjecturando, está entendendo o que eu estou dizendo? E aí Jesus falou, não, eles dão o que sobra. Ela deu o que tinha. Está entendendo o que eu quero dizer? Muitos barganham, muitos crescem, muitos avançam em Deus, muitos entram para servir ao Senhor, querendo casa, carro, apartamento, iate, helicóptero, ser rico, viajar para Israel, fazer um monte de coisa. Deus vai levantar e vai dar semente na tua mão. Vou contar uma coisa, bispo. Semeador semeia. Verdade. Deus só dá semente para semeador. Aleluia. O semeador que come a semente, ele fica escasso. A semente acaba e não tem o que colher. Pegou essa aí? Aleluia. Beleza. Louvado seja o nome do Senhor. E por aí vai. E por aí vai. E quando nós entendemos que nós precisamos cumprir o princípio através dos nossos dízimos, as portas se abrem. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, como eu falei anteriormente, essa empresa Deus nos deu em plena pandemia. É para mostrar que realmente não era ele, mas o comando foi dele e eu entendi. E aí não tive medo, porque quando Deus dá o comando, ele garante. Mas eu entendi também que aquele lugar, aquele espaço, não era só para ganhar dinheiro. Estamos ali como uma empresa, não é uma instituição de caridade, é uma empresa que cumpre o seu propósito na questão social, tributária, paga os impostos, né? Mas, por exemplo, nós tivemos ali, logo no início, uma célula para mais de um ano. Ou seja, muitas pessoas hoje, inclusive, que estão com a gente como membro, passaram por ali, naquela célula ali dentro daquela empresa. Então, a gente sempre deixou bem claro, né, que ali, além de ser uma empresa, ela também tem um cunho também espiritual muito grande. Não só com os que estão dentro, mas por os que estão fora, a nível de testemunho. Isso é muito importante, porque o nosso testemunho, ele fala por nós, não é verdade? E nos alegramos porque Deus tem operado tremendamente, né? Estamos aí chegando aí mais um ano, fechando mais um ano, o ano 2025. Sabemos que foi um ano bastante desafiador, porque nós vivemos num país onde criam-se leis, onde eles deveriam priorizar principalmente as pequenas e microempresas, que são as que mais geram empregos, né? Isso aí está na estatística, mas infelizmente nessa questão o governo cria cada vez mais tributos e acaba assolando. Mas eu quero dizer uma coisa, aquele que tem promessa e principalmente que é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, ele pode até passar por um momento difícil, mas Deus sempre dá o escape, sempre dá o livramento, Deus sempre envia a provisão. Isso é fato, isso é verdadeiro. Eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Eu falei sobre a palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e terminei com domine. Domine, em hebraico, vem da raiz radar, que significa governar com responsabilidade, liderar com limites, administrar sem tirania. É forte isso, né? Uma palavra, esses três significados poderosos. Irmãos, nós estamos numa live falando de governo. Você que chegou agora, fique aí, porque muita coisa está sendo dita aqui e muita coisa ainda vai ser dita até o final dessa live. O que acontece é o seguinte, bispo. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei como empresário. E chegando como empresário, eu logo entendi os códigos.
Os códigos de Deus são muito fáceis para mim. Eu nunca olhei que eu, como empresário, eu tinha 3 carros na garagem, eu podia ir para Búzios, eu podia ir para Cabo Frio, eu podia viajar o Brasil todo, se eu quisesse, na época. Eu tinha não sei quantos celulares de ponta. Eu entendi, mas quando eu cheguei para Jesus, e Jesus ele multiplicou as minhas empresas. Ou seja, quando eu cheguei, eu tinha uma quase perdendo. Ele ainda me deu mais 2. Sim. E eu fiquei com mais 2. Eu era um empresário que eu dominava a área tecnológica aqui no Rio de Janeiro. A venda de suprimentos no Rio de Janeiro, quem dominava era a minha empresa. Eu vendia para esses shoppings de informática todos do Rio de Janeiro, como subdistribuidor. Então, ganhei prêmio, ganhei várias coisas como empresário. Então, eu tenho tino empresarial e eu compreendo isso. Quando eu entrei na igreja, para a igreja, eu automaticamente fui ler a Bíblia. Eu fui entender a Bíblia. Mas em todas as áreas da igreja, o pastor levantava uma oferta. Eu olhava lá, eu chegava na igreja, olhava o computador. Estava um computadorzinho capenga, estava um computadorzinho da igreja capenga, eu ia lá, dava um computador novo. Mandava montar um computador novo na minha empresa e dava um computador novo. A mesa de som era ruim das igrejas que eu participava. Eu ia lá e comprava uma mesa de som de 32 canais, Yamaha, dava a melhor mesa de som. Inclusive, teve igrejas que eu ofertei uma mesa de som e gravaram um CD na época, um DVD na época, que hoje nem existe mais. Então, eu olhava, vamos enviar oferta para as crianças, para a casa das crianças de tal lugar, de tal lugar. Eu comprava 20 cestas básicas, 30 cestas básicas, 40 cestas básicas. Todo mês eu dava não sei quantas caixas de leite. Então, eu sempre entendi, eu nunca barganhei com Deus. Você se tornar um empresário e governar sobre a tua empresa, sobre o seu propósito, não é barganha com Deus. Você não faz, e é isso que as pessoas têm que ter mentalidade. Você não faz para ganhar, você faz com amor. Você faz aquilo que pode fazer e aquilo que vai gerar sacrifício. E todo o teu coração, Deus sonda. Deus sonda o coração do homem, não o coração que faz por barganha. Hoje eu ensino a meus filhos, na hora da oferta, os filhos da igreja, eu não preciso dar uma palavra de oferta. Eles vêm e ofertam na rema, ou seja, uma palavra rema liberada, eles vão lá e ofertam, toma a palavra para eles. Então a igreja precisa entender que se você tem, Deus quer te dar mais. Então, o bispo, eu fazendo tudo isso, semeadura, 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 teve épocas, eu fui ver, ele era presbítero na época, e hoje ele é pastor. É famoso aqui no Brasil, o nome dele é Cláudio Duarte. Muita gente deve conhecer. Eu vi ele pregando. Eu estava numa igreja, minha irmã me chamou para outra igreja, e nessa igreja que a gente foi ver ele pregar, ele, muito famoso, presbítero Cláudio Duarte, ele não tinha nem cabelo na época, hoje ele já tem cabelo. Mas aí, o que acontece? Ele chegou lá e contou um testemunho do dízimo que ele queria receber. Olha forte isso. E eu lá, né? Pegando todos os códigos e chaves. E lá. Eu li a Bíblia toda através de códigos que eu peguei em culto. Que eu vi um cara pregar e o cara pregou e ele contou como é que ele fazia. Eu fui lá e imitei. Eu li a Bíblia toda pela primeira vez da forma que o cara falou. Então, o culto é um lugar de códigos para ser liberado e ser executado. No dia de Cláudio Duarte estava lá pregando, ele falou, queridos, teve uma época na minha vida que eu tinha muito problema financeiro, não governava sobre a área das finanças, tinha problema com a mulher, ele fala daquele jeito extrovertido, né? E ele falou, eu queria receber 10 mil, mas eu não recebia nem 1.000. Aí o que eu fiz? Eu dizimei 1.000. Antes de receber... Profético. Eu peguei, eu nem sabia, eu vou ser sincero aqui para vocês, eu nem sabia o que era profético, eu nem sabia o que era história, eu sabia que a igreja o pastor tinha gravata e paletó. É isso que eu sabia da igreja. Aí eu nem imaginava o que eu seria na minha vida. Mas naquela época eu sempre fui astuto, sempre fui ligado.
Você não pode ver, se você vê uma pessoa despontar, veja como ela fez o caminho para ela despontar, não critica ela não. Se ela está Amém. crescendo, veja como ela cresceu, para você avançar. Isso é governo, é sabedoria. Aí eu olhei e ele falava assim, eu dei R$ 1.000, fiquei sem dinheiro, a mulher brigou comigo, aquela coisa toda. Eu falei, caramba. Cheguei para a Úrsula e falei, Úrsula, vamos fazer um propósito com Deus de dar um dízimo de R$ 1.000 durante 12 meses. Fizemos. Bispo, a minha empresa começou a crescer, ó, pum, 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 todo mês, crescendo, 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 crescendo. No outro ano, Úrsula, vamos aumentar 500, vamos dar 1.500 Olha aí. de dízimo e abençoando todo mundo, tudo que eu falei. E minha empresa, até que Deus me chamou. E aí Deus me chamou, e a visão, quando Deus me chamou, Deus tirou tudo. Tirou a empresa, tirou tudo, me chamou. Me chamou para ser um governador do reino dele aqui na terra, um embaixador do reino dele. Uau, aleluia, glória a Deus. Só que no tempo da limpeza, nunca faltou nada para nossa casa. Glória Sabe por quê? Quem semeia, outro segredo, pega aí. Quem semeia, nunca falta nada para você no tempo do vale. Pode ter pandemia, não vai faltar nada para você. Pode a economia do Brasil estar com problema, não vai faltar nada para você. Sempre vai chegar, a campainha vai tocar, o teu telefone vai tocar, o teu zap vai chegar uma mensagem dizendo Aleluia. assim, ó, eu Glória a tua vida. Amém. Aleluia. Em nome do Senhor. É desse jeito, é por aí. É dessa forma, bispão. É dessa forma. Deus, ele tem o seu jeito glorioso de fazer. Ele dá toda a oportunidade. Quem semeia nunca deixa de colher. Verdade. Você, irmãos, bispo, você colhe de coisas que você semeou há 20 anos atrás. Verdade. Você colhe hoje de coisas que você semeou, você é convertido há 23 anos. Há 23 anos atrás, a sua primeira oferta, que Verdade. você ofertou com um coração puro, menino ali na fé, que você entregou, você colhe ainda resultados daquele plantio. Eu creio nisso. É profético, eu creio. E você quer governar, cumpra princípios, governa, abre a tua empresa. Não fica olhando aí, meu irmão, se você... Ou uma coisa, bispo, apóstolo Úrsula ensina isso com chave de ouro. Uma coisa que eu peguei para mim. Você quer abrir uma empresa, você não pode olhar quem está atrás de você. Você tem que olhar quem está na frente. Verdade. Como? Quem é teu concorrente? Por que ele é teu concorrente? Porque ele vence você. Você tem que estudar ele. Você tem que se preparar. As pessoas abrem uma empresa sem dinheiro, sem capital, e crescem muito, e botam muito coisa, tudo bonita. Não tem problema você botar tudo bonito, mas você tem que estudar o seu público. Você tem que saber quem domina no seu mercado. Se é cabeleireiro, se é cabeleireira, se é barbeiro, se é barbeira, quem domina ali, na região que você vai estar? Quem é o maior da tua região? Aí você tem que estudar o seu adversário. O seu adversário precisa ser mapeado, estudado. Como você estuda o seu adversário, você vai ver nas entrelinhas o caminho que ele seguiu. E se você seguir fazendo melhor, você vai se dar melhor e você vai para frente. Amém. É governo de Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança. Confie em tudo que você faz ao Senhor. Entrega a Ele tudo que você faz. Todas as suas coisas serão bem-sucedidas, diz a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fala, bispo. Fala aí, meu filho. É desse jeito, apóstolo. Não tem outra forma. Se queremos ser abençoados, precisamos cumprir princípio, porque o dízimo, ele protege, ele mantém aquilo que nós já conquistamos. Não é verdade? O dízimo, ele tem esse poder de proteger o que nós já conquistamos. Mas aí vem a oferta. A oferta, ela abre portas, principalmente a oferta com princípios. Principalmente quando você entende o que é oferta, o que é primícia. E como o senhor bem disse, hoje, nessa noite, né, nós estamos aí na virada, né, de Rosh Kodesh, então nós temos a oportunidade de primiciar.
não é verdade? Nós temos a oportunidade de já virar esse mês, esse novo mês, e o mais interessante, que esse mês é o mês de Tivete, né, da tribo de Dan, vai coincidir com o nosso calendário gregoriano, que vai virar o ano. Ou seja, então nós temos hoje a oportunidade de ofertar, de primiciar exatamente nessa virada de ano dentro do nosso calendário. Olha só que chave, olha só que código. Então, se nós entendermos isso e cumprirmos essa ordenança, esse mandamento, o que nós temos aprendido, porque é bíblico, né? Não tenho dúvida que nós não tem como não prosperar. Então, nós estamos aí findando um ano, já iniciando outro. Mas a gente tem essa oportunidade hoje. Sim. Isso é tão forte que você já começa a governar antes do mês começar. Entendeu, irmãos, que estão passando aqui conosco? Eu estou falando aqui com um bispo empresário. Amém. Eu estou falando de coisas de empresário. Eu estou dando chaves aqui de vida. A pessoa quer abrir uma igreja. Vamos lá. Eu falei essa semana sobre isso em alguma live, eu não lembro qual foi. A pessoa quer abrir uma igreja. O que tua igreja é diferente das igrejas que tem à tua volta? O que a igreja é diferente? Se você colocar uma igreja sendo mais uma no meio de todas as outras, você é mais um. Verdade. Então foi Deus que te chamou. Você criou um método porque você viu e acha que pastor ganha dinheiro, que apóstolo ganha dinheiro, como um monte de bobão fala por aí, sem saber, entendeu? Sem saber. Paga um preço muito alto pela unção, pelo dar direção a pessoas, por entregar códigos às pessoas, e muitas delas jogam e cospem no código, amassam e jogam na lata do lixo. A nossa preocupação, o nosso amor, mas nós fazemos em Deus. E o coração continua fluindo. Então, quando você vai abrir uma igreja, teu ministério em algum lugar, primeiro, teu ministério não pode ser aberto por rebeldia, por racha de igreja. Nunca rache uma igreja. Nunca abra um ministério rachando, levando ovelhas em outro lugar, porque por causa de racha, por briga. Porque aquele que racha, um dia a igreja dele será rachado. Aquele que rouba, um dia será roubado. Aquele que pede, um dia vos será dado. Aquele que bate, um dia se abrirá. Aquele que pede, busca, um dia achará. E aquele que racha, um dia será rachado. Olha aí. Então, nunca tente ser como a igreja mãe, a igreja que você se converteu. Siga o teu ministério, que é completamente diferente. Vou dizer na Bíblia, Moisés era salvador, Moisés era libertador, Josué, conquistador, Jesus, salvador. Então, nenhum fez igual ao outro. Nenhum. Então, o teu ministério não pode ter um método. Hoje você vê as igrejas televisivas, e eu estou falando isso aqui, a apóstolo Alexandre está falando, as igrejas televisivas, elas são todas iguais. Só que o que acontece? Elas têm a televisão como mídia, rádios como mídia. Mas quando Deus levantou a igreja apostólica profética, Deus trouxe dimensões diferenciadas, códigos diferenciados. Então você quer o teu ministério, seu ministério despontando, seja diferente, tenha unção, tenha presença. Busque homens e mulheres que vão pregar na tua igreja, não para fazer o mesmo que as outras igrejas fazem. Não para fazer a mesma coisa de onde você veio. Mudança de mente. Mude a sua mente. Você tem uma igreja apostólica. A igreja apostólica é o nome, Leão de Judá. A sua igreja apostólica tem que ser igual às outras, né? O pentecostal, não. Ela é apostólica. Ela tem uma visão enraizada na igreja primitiva, olhando para Israel, festejando as festas bíblicas. Porque o povo que vai congregar aí na tua igreja é o povo que quer, que tem se assimila, ou seja, se conecta, se espelha na tua visão. Então, todos nós temos um povo. Nós não precisamos querer povo dos outros. Verdade. A visão é única. Vai ter sempre alguém que vai se conectar à tua visão. Mas, meu irmão, bicho, tem gente que não gosta do meu jeito. Tem gente que não gosta do meu jeito de falar. Às vezes eu já tentei ser mansinho para falar, mas eu sou avivalista.
Quando começa a falar, flui a palavra profética. Ela sai. Então, tipo, como é que eu vou querer ser igual a alguém que fala mansinho? Ó, irmãos, maravilhosos vocês, a palavra do Senhor Não tem diz. como. Nem combina com a minha característica. Mas É essência. tem gente que se conecta a mim, porque se fortalece através da minha imagem, através daquilo que eu falo, da verdade que eu transmito. E isso é governo, e isso é crescimento. Demore o tempo que vai demorar. Acredite na visão que Deus te deu. Aleluia. Demore o Glória a tempo Deus. que vai demorar. Pessoas vão dizer que você não é, pessoas vão te criticar, pessoas vão te caluniar, pessoas vão falar mal de você, mas Verdade. acredite, acredite. Sabe por quê? Porque o fruto tem um tempo para dar. Verdade. Existem pés plantados. O abacate demora 5 anos para dar o primeiro abacate. O coqueiro demora não sei quantos anos. A mangueira demora não sei quantos anos. Mas depois que começa a dar fruto, nunca mais para, meu amigo. Todo ano, direto. Para. Sabe por quê? Porque quando você não está vendo nada em cima, ele está nascendo para baixo. A É isso aí. raiz está sendo solidificada. Quando ele aparece e começa a dar fruto, aí todo mundo vê. Mas, na verdade, ele já está crescendo há muito tempo. Ó. Muito tempo. Já está crescendo há Verdade. muito tempo. Diferente do alface. O alface, eu posso dizer para você que o alface são as igrejas que querem ser iguais às outras, que querem copiar outras. Esses são alfaces. Querem crescer por método, querem crescer sem pressão, sem sacrifício. E rápido. E sem governo e rápido. E aí, da mesma forma que cresce rápido, tem o seu castelo preparado em cima de uma margem de areia. E a areia, depois que a onda bate, a areia some e o palácio cai. Então, Verdade. fundamente nos princípios bíblicos do seu chamado. Governe sim, como uma articulação empresarial, entendendo quem são os seus divisores, entendendo quais são os seus princípios. Governe sobre o crescimento da sua eclésia, governe sobre o crescimento da sua empresa, governe sobre o crescimento do seu território. Você vai ser conhecido não porque você paga anúncio pago na internet, você vai ser conhecido porque Deus vai soprar teu nome e vai fazer a tua agenda para você viajar para tudo quanto é lugar. Aleluia, eu recebo, em nome de Jesus. Recebe aí, meu irmão. Recebe aí. Não é a quantidade de valor que eu boto em mercado pago, não. Isso aí é um homem fazendo. Agora, quando Deus sopra o teu... Às vezes, o barco, bispo, de um homem de governo, de um homem, uma mulher de governo, que sabe empresariar, que sabe ofertar, que sabe estar parado. O mar está parado. Ó, o mar está parado, o barco dele está no meio do mar parado. Não vai nem para frente nem para trás. Mas ele continua ali, realizando os princípios. Ele continua ali, se alinhando. Ele continua ali, fazendo o que tem que fazer. Ele continua ali. Aí todo mundo vai dizer para ele, ei, meu amigo, você está no alto mar. Ei, meu amigo, você está paralisado. Ei, ninguém vai aí te buscar. Daqui a pouco ele fala, não, eu acredito. O meu chamado é ficar aqui. Deus vai me movimentar. O mar vai se movimentar. Deus vai dar comando ao mar. Aleluia. E está paradinho ali. Daqui a pouco Deus sopra no ouvido dele e diz assim, levante as suas velas. É agora, a hora é agora, o governo é total, se prepara. Aí ele fala, vou levantar as velas, e o pessoal da praia que está longe, de binóculo, olhando para ele, diz, não vai dar, não tem vento, não tem vento. E ele fala, Deus mandou, e vai, puxa. Daqui a pouco a brisinha do Espírito Santo. Daqui a pouco o vendaval, e veio um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa, todas as línguas foram repartidas como línguas de fogo, e todo o povo que estava naquele lugar foi cheio do Espírito Santo. Então existe um momento exato que Deus vai pegar teu nome no meio de uma caixa de vários nomes, e é agora. Agora é o momento do Luiz, agora é o momento do Alexandre, agora é o momento do Daniel, agora é o momento do Tiago. Aleluia! Agora, e sopra teu nome. E quando você vai ver, meu querido,
Você está governando sobre todos os lugares. Deus está conectando você a muitas pessoas. Mas você tem que tomar posse daquilo que nós estamos dizendo hoje. Tem que tomar posse daquilo que é o governo sobre a tua vida. Você não é igual a ninguém, você é singular. A tua digital é diferente. Verdade. Não existe digital igual, não existe pessoas com digitais iguais, como não existe pessoas diferentes. Pessoas se conectam àqueles que parecem com eles, que levam eles para um nível maior, que motivam eles. Seja você o motivador, seja você aquele que cumpre princípio, seja você aquele que se alinha a Deus. Fala, bispo! Aleluia! Aleluia! Forte demais, hein? O importante é perseverar e ser constante. Como o senhor usou aí o critério do barco, né? Está ali, no alto mar, e aí você está ali. E ninguém está entendendo nada, mas você está ali, sendo constante e perseverando, né? E quando você menos esperar, como o senhor bem disse, o vento impetuoso, ele vai te soprar. E aí as pessoas é que não entendem. E aí, quando começa a vir o crescimento, e aquelas pessoas que te criticavam, aquelas pessoas que falavam mal, elas vão começar a entender que não é sobre você, mas é sobre o Deus que você serve. E é isso que as pessoas precisam entender. E aí, quando você persevera, quando você é constante naquilo que você faz, não tem como você não ser abençoado. Então, saibam, nessa noite, nessa live hoje, né, onde o apóstolo Alexandre está nos conduzindo e nos conduzindo nessa área empresarial, porque a área empresarial, nós estamos falando aqui da área empresarial dentro de um governo, mas trazendo também para a realidade da igreja, do espiritual. Ou seja, porque eles estão conectados, eles estão entrelaçados um com o outro. E eu entendi. E foi quando eu falei, não, o Senhor, ele é o sócio majoritário. Eu sou o mordomo, eu sou um mero administrador. Porque se nós pensarmos dessa forma, o que nós temos nesse mundo? O que verdadeiramente é nosso? A nossa salvação em Cristo Jesus. Essa certeza que nós precisamos ter. Mas tudo que nós temos, seja casa, seja família, saúde, emprego, profissão, tudo que nós temos, quem nos deu foi o Senhor. Então, na verdade, e quando o Senhor nos chamar a senha, ou Ele vier buscar a igreja, o que nós vamos levar do que nós temos hoje aqui? Nada. Só o que nós temos. Então, nós precisamos administrar bem tudo aquilo que o Senhor nos confia. Seja a nossa família, seja a empresa, seja a nossa área profissional, ministerial, enfim, nós precisamos administrar de forma responsável para sermos bem-sucedidos. Ser bem-sucedido é ser o mordomo do reino. Nós somos aqui mordomos daquilo que Deus nos dá. E o mordomo, há uma parábola singular. Existe o mordomo, Jesus conta, que o mordomo estava devendo ao seu senhor. Olha que forte. E aí, o senhor, ele pediu clemência ao senhor, para o senhor perdoar a sua dívida. E o senhor foi lá e perdoou. E aí, beleza, era mordomo. Não, perdoou, tá bom, não precisa me pagar não. Beleza. Só que ele não perdoou a dívida de uma pessoa que era empregado da casa que estava devendo a ele. Sim. E aí chegou nos ouvidos do dono. O que o dono fez? Destituiu ele da mordomia. Nós somos mordomos do reino. E tudo que nós fazemos, Deus sempre vai nos abençoar. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Alguém pegou isso aí? Olha Alguém pegou isso aí? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Agora, para você viver a abundância, tem que ter código, tem que ter governo. Ele vai te dar semente. Um cara que come toda hora a semente que Deus dá, como é que vai colher alguma coisa? Não tem como colher, meu irmão. Seja você empresário, trabalhador, você vai viver CLT por resto da vida. Porque você vai viver de um trabalho para o outro. De um trabalho para o outro. Porque hoje também, bispo, muitas pessoas querem a carteira assinada, mas não querem trabalhar. E Deus abre porta para essas pessoas, para elas terem a carteira assinada e trabalhar. Só que elas querem a carteira, mas não querem o trabalho. E como você vai fazer isso? Deus não chama ninguém parado, meu amigo. Deus não chama ninguém parado. Você pode olhar na Bíblia.
Deus não chamou ninguém parado. Todo mundo estava se movimentando, fazendo alguma coisa. Todo mundo estava em movimento, gerando. Nós precisamos ser seres humanos que gerem alguma coisa, que gerem uma live, que gerem um conteúdo, que gerem uma direção, que abra uma empresa, que faça um trabalho, mas que gere algo para o reino. Porque Deus está querendo entregar coisas, códigos e abundância a tesouros. Não adianta. A pessoas que vão prosperar o tesouro que ele dá. Não adianta. Você quer um carro, quer um carro, quer um carro, quer um carro, quer um carro. Deus te dá um carro. Aí o carro fica na garagem todo sujo, você não limpa, não lava, não cuida, não faz nada. Deus vai tirar o carrinho, meu querido. Você quer uma casa. Você quer uma casa. Você quer uma casa boa, uma casa própria. Deus te dá a casa própria, você nunca pinta. Passa 10 anos, você não pinta a casa. Não compra uma tinta barata para pintar a casa. Não cuida. Não tira mato da frente, não tira mato da parte de trás. Deixa tudo quebrado. Não cuida da casa. Como é que fica? Pô, a gente já tá pegando o governo, né? Mas é o governo que é alinhado. Então, tem muitos casos de pessoas que querem. Olha só, Mateus 13, 38 diz assim, Bispo, o campo é o mundo. Mateus 13, 38. O campo é o mundo. Eu vou pegar o texto na Bíblia minha aqui, todo. Quer ver? Vou pegar aqui para a gente ler o texto juntos aqui, ó. Mateus, pega aí tua Bíblia. Amém. Mateus 13, 38. Opa, Mateus 13, 38. Aleluia. Mateus 13, 38. Mateus 13, 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Ou você produz no campo, que é o mundo, e recebe daquilo que você plantar aqui na tua vida, ou o joio vai plantar e vai colher em vez de você. Os filhos do maligno. Está entendendo? Alguém está pegando isso aqui que nós estamos dizendo? Vai começar a governar hoje, vai começar a dominar hoje, vai começar a desengavetar os sonhos de Deus sobre a tua vida. Está pegando o que eu vou dizer? Ó? Mateus 13, 18. O campo é o mundo. O que é um campo? É para ser plantado, para ser tratado. E a boa semente são os filhos do reino. Quem são boas sementes? Somos nós. E o joio são os filhos do maligno. Quem são os filhos do maligno? Aqueles que vivem no mundo, que não estão no reino. Só que hoje os filhos do maligno, citado aqui, não é o apóstolo que está dizendo, os filhos do mundo estão colhendo muito mais do que os filhos do reino. Porque os filhos do mundo vivem sem princípio e fazem para conquistar. Os filhos do reino conquistam através de princípios. Só que os filhos do reino não usam os princípios a seu favor. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Nós precisamos viver esse reino. Nós precisamos viver a fartura de Deus. Toda empresa é um campo de influência espiritual. O Bíblia falou aqui. Onde há fluxo financeiro, há portais espirituais, autoridade territorial, influência cultural. Vou repetir. Onde há fruto financeiro, há portais espirituais, autoridade territorial, influência cultural. Nós, em 2003, viajamos o Brasil todo. Todos os estados que nós chegávamos no Brasil, nós ofertávamos pela terra. Nós ofertávamos para ter autoridade na terra. Todo lugar que nós fomos, seja do Iapoca ao Chuí, todos os estados, nós ofertamos antes de fazer os atos proféticos. Todos. Olha aí. Então, aí eu viajo para os lugares, a primeira coisa que eu faço quando eu chego num lugar, viajo, eu faço uma oferta. Se eu vou na igreja, eu faço uma oferta na igreja. Eu fui na tua igreja a primeira vez, eu levei uma oferta. Amém. Eu fui a segunda vez, eu levei uma oferta. Eu fui a terceira vez, levei uma oferta. Todos eu levo, sabe? Porque onde eu vou, eu não vou para receber do homem. Eu vou para
para receber de Deus. E se eu cumpro o princípio no território, na geografia, eu domino sobre o território, sobre a geografia. Alguém pegou essa chave aí ou não? Olha a chave, olha o código aí, liberado. Todo lugar, bispo, que eu e a apóstola vamos, que a gente foi, a gente levou relógio, oferta. Antes de eu pregar, eu subia no altar, chamava o líder da igreja e dava um relógio de presente, dava uma oferta de presente. Para quê? Para ter direito de ministrar com poder e unção naquele lugar. Amém? Fui na tua igreja, fiz a mesma coisa. Levamos uma ofertinha para a bispa, levamos uma ofertinha para você, levamos ali, chamamos vocês, abençoamos, e outros que nós fomos, todos nós levamos. Por quê? Porque isso é princípio. Eu não vou para receber. Eu não vivo das mãos dos homens, eu vivo das mãos de Deus. Glória! Isso eu cumpro. Se as pessoas, você é um filho espiritual, e você vai entender isso, porque eu já conversei isso com você, mas quero deixar bem claro. As pessoas às vezes entram na minha cobertura, aí falam assim, apóstolo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu falei, mas eu estou pedindo alguma coisa a você? Deus mandou você vir na minha cobertura, você tem princípios para cumprir. Se você cumprir princípios, você vai prosperar. Agora, eu não vou cobrar nada a você, eu vou continuar sendo seu pai. Você dando ou não dando. Quem não vai prosperar e não vai viver a prosperidade é você. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. A minha unção está fluindo. A minha unção continua crescendo. Mas aqueles que vão entender, vão fazer. E não é o muito, é o coração. Está entendendo? Então não está ligado ao que a pessoa vai me dar. Ah, entrou na minha cobertura 10 pessoas, 10 líderes, ou agora vou receber dízimo. Não, meu irmão, não estou preocupado com isso, não. Da mesma forma, 10, pode sair 10, depois entra. Sabe por quê? Porque aqueles que saem nunca foram. E aqueles que ficam são. Amém. Aqueles que saem nunca foram filhos. Porque filhos ficam com o pai. Então não há problema, filhos ficam com o pai. Então é crescimento, é avanço. Não está ligado a finanças, não está ligado a dependência de dízimo e oferta, de primícia. Está ligado a fazer com que pessoas destravem e cresçam e governem e quebrem mamão e avancem. Glória! Isso. Entendeu? Vamos lá, bispo. Vamos lá. Portais, autoridade territorial, influência cultural. Se o justo não governa, outros vão governar. Quem se antecipa... Oi? Quem se antecipa, governa. Né? Quem então, se antecipa, governa. Quem chega depois é governado. Exatamente. Quem chega depois é governado, querido. O reino não avança apenas nos púlpitos. Avança nas empresas. Olha aí. Olha a chave aí. Uma vez o pastor falou... Apóstolo, eu creio que hoje, através dessa live, muitos ministérios e muitas pessoas estão sendo destravadas. Sim. Se elas entenderem e cumprirem, né, foi como o senhor bem falou aqui, o senhor não vive de migalha, né, e também não vive daquilo que o homem pode te oferecer, mas o senhor vive daquilo que Deus já tem estabelecido para a sua vida e para o seu ministério. Isso é o diferencial. Porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas, porque até através daí da mídia, né, muitos abençoados falam que dízimo, que oferta, não precisa mais, né, não tem necessidade, e que não é bíblico. Mas, amém, não vamos entrar nesse mistério, porque eu acho que não é por aí. Mas quando nós estabelecemos princípio, através daquilo que nós precisamos fazer, independente do que as pessoas falam, ou que você vai dar dinheiro para pastor, ou que você vai dar dinheiro para o bispo, ou que você vai dar dinheiro para o apóstolo, quando você rompe e não recebe, né? E você rompe através da liberalidade do coração, não por barganha, mas nem por emoção, mas por entender que você vai cumprir e Deus vai te abençoar, você entrega, você devolve com o coração liberal. Não tem como Deus não te abençoar. Ou seja, você começa a estabelecer princípios e você começa a governar. Amém, amém. O pessoal, você está ouvindo aí, Daniel, direitinho?
O pessoal está ouvindo direitinho aí? Porque tem uma irmã que disse aqui que ficou mudo, mas eu estou ouvindo o bispo, estou ouvindo normal. O bispo está me ouvindo? Show. Irmã Sandra, pode sair e entrar novamente, minha amada. Esse é uma grande verdade. É isso aí, pastor José Adailson. Aleluia, aleluia. Veja se entrou outro aparelho. É isso aí. Beleza. Vamos lá, o som está legal, o som está normal. Show de bola. Então, bispo, quando nós rompemos no reino, nós crescemos. Tem pessoas que têm muitas coisas, fazem muitas coisas, mas acabam fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Não focam em uma. E você foca em uma e vai nela. Se é ter uma igreja, teu ministério, foca no teu ministério. Se Deus falou, Deus vai abençoar. É isso aí. O Espírito Santo vai soprar sobre você. Amém? Em Gênesis 41, 39 e 40 diz assim: não há ninguém tão sábio e entendido como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Olha aí. Forte, hein? Esse é o modelo de José, tá? É o modelo de José. José não era apenas espiritual, ele era estrategista, gestor de crise, administrador de recursos, governante econômico. Teve uma vez que eu falando com um advogado cliente meu, há muitos anos atrás, eu falei, cara, sabe, eu sempre fui aquele cariocão, pá, espalhafatoso, falando alto. Extrovertido. Extrovertido. Extrovertido, sempre fui. E aí eu falando com o meu cliente, né, o doutor, eu falei assim, cara, tá difícil as coisas. A minha empresa não tá levando nada e tal, tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, Xandão, aprenda uma coisa como chave para ser um empresário. Aprenda a administrar dinheiro. Administrar dinheiro é fácil. Mas um verdadeiro empresário aprende a administrar crises. Olha aí. Uma pessoa do mundo, e eu não era cristão na época, mas eu recebi isso para a minha vida. E eu aprendi, sendo cristão, depois que Deus me chamou, os perrengues e os vales que eu passei. Eu e Úrsula não saíamos chorando para todo mundo. Eu e Úrsula não ficamos ali melancólicos, está difícil, estou no vale. Deus me mostrou e me deu uma visão. Todo vale tem uma terra prometida do outro lado. Aleluia, glória. Todo vale tem uma terra prometida do outro lado. O tempo que você vai murmurar no vale é o tempo que você fica no vale. Passa o vale sem murmurar, a terra prometida vai chegar mais rápido. Eu via um vale seco, eu falei para a Úrsula, tem um vale, Deus me mostrou um vale seco na nossa frente. Mas ele falou, vai passar rápido, não reclama. Eu e o Úrsula não reclamamos. O Úrsula falou assim comigo, se tiver de vender batata no sinal, a gente vai vender batata no sinal. Mas não tem problema. Aí eu falei, beleza, minha mulher está comigo, vamos lá. Meu irmão, passamos. Quando chegamos na Terra Prometida, que é o campo de vale de verdejante, nunca mais deixamos de ter um vale, o campo verdejante. E Deus nunca mais me mostrou um vale. Porque eu acredito no que Deus me mostra. O povo de Israel estava no Egito, aprisionado. Estava sendo governado por Faraó. O povo de Israel tinha 30, 40 dias ali para chegar na Terra Prometida. Saiu com o braço forte de Deus, mas murmurou no meio do vale, no meio do deserto. E porque murmurou, ficou 40 anos lá. Alguém está pegando isso aí? Alguém que chegou aqui está pegando? Diga, eu peguei. Escreve aí. Eu peguei. Escreve aí para gente. Eu peguei. É o processo, apóstolo. É o processo que muitos, às vezes, não querem passar. Porque o vale não é lugar para você ficar. O vale é lugar de passagem. E passagem é o quê? É o processo que todos nós, em algum momento, passamos ou vamos passar. É um aprendizado, é um momento que Deus nos ensina, porque Ele está requerendo algo maior. E aí nós sabemos que na frente, após aquele vale, aquele processo, tem a terra prometida, tem a bênção nos aguardando. Você tem que ter estratégia. José era estrategista. Você tem que ser gestor de crise. Todo empresário tem que capacitar
um gerente, um líder, aquele que vai ficar quando ele não está, para ser gestor de crise. Porque nós vivemos num país osciloso, que oscila. Então você tem que aprender a lidar. Você tem que aprender a saber a hora de comprar e a hora de não comprar. A hora de vender e a hora de segurar. Tem que ter estratégia. José foi essa estratégia bíblica. Administrador de recursos. José sabia controlar o recurso. Ele sabia o que tinha que fazer, quando comprar, quando não comprar. Ele governou a economia. Ele era econômico, um governante econômico. Um camarada que ganha 1 milhão. Ganha 1 milhão. Vai aí num reality show desse e ganha 1 milhão. Sai ali todo bobo, venceu o reality show. Sai sem uma gestão mental de empresário, sem governar sobre a gestão. Ele vai pegar 1 milhão, vai comprar uma cobertura na frente do Rio de Janeiro, em Copacabana, em Ipanema, já foi o dinheiro todo. Aí não tem dinheiro para pagar, aí não tem dinheiro para pagar o condomínio. É verdade. Aí não tem dinheiro para pagar o condomínio. Ou não, ele compra aqui uma casa de 500 mil em Itaipuaçu e compra um carro de 400 mil. Não vai ter dinheiro nem para pagar o IPTU, nem para pagar o IPVA do carro. Então você tem que saber governar as finanças. Tem que saber entender como José. Mas aonde que está isso? Está na Bíblia, meu querido. Está na Bíblia. Aquele que cresce muito tem que ter cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Porque você tem que aprender a lidar. E isso é andando com quem? Com qualquer um. É você olhar para o rabo. Não, querido, você tem que olhar para a cabeça. Se você não é cabeça ainda, olha para quem está com cabeça, para quem está avançando, para como ele está fazendo. Olha aí. Agora a pessoa fica olhando para quem está lá atrás para dizer que está na frente. Entendeu? Ou então criticando quem está na frente. Tá fulano cresceu comigo, está bebendo cachaça no botequim. Qual é a diferença? Você está olhando para trás, você está querendo ser alguém, e aquele fulano talvez está olhando para você e falando assim, um dia eu vou chegar e vou ficar igual a ele. Você tem que continuar olhando para frente. O povo de Israel olhou para trás. E porque olhou para trás, ficou 40 anos no deserto. Ele era para olhar para frente. Quando Deus te tira de um estágio, não olha mais para trás, olha para frente. Quando Deus te tira de uma prisão, não olhe mais para trás, olhe para frente. Quando Deus te tira de uma dimensão, não olhe mais para aquela dimensão, olhe para frente. Hoje tem um monte de pessoas que não governam sobre isso, continuam vivendo através de testemunho, pregando até hoje. Infelizmente é assim. As pessoas pregam o ex que ele era, a ex que ele era. Só vive pregando ex. Ele não é nada novo. Ele continua sendo ex. Ele vai para uma igreja, vai para a igreja lá da Apostólica Leão de Judá e prega, eu era ex isso, eu era ex isso, eu era ex isso, eu era ex isso. Vai não, né, filho? Não. Eu era ex. E quem ele é hoje? Quem é hoje? Jesus fez a obra e a obra precisa ser aprimorada. Aquilo que você foi, ele nem se lembra mais. Não é para você, os púlpitos, ficar pregando o que você era. Deu uma porçãozinha da onde ele te tirou. Mas não fique lá. Tem muitas pessoas que estão na droga ainda, na prostituição ainda, que continuam sendo aquilo que eram. E continuam tendo conexão com aquilo que eram. Deus já tirou do deserto, já te tirou do Egito. Ele quer te levar para a terra prometida. O que você é hoje? Esse é teu testemunho. O que você dá de testemunho hoje? Verdade. Não viva de 30 anos atrás. Não viva de testemunho de 50 anos atrás. Aquilo já foi. O meu Deus, ele era, é e sempre será. Aquele que era, que é e que sempre será. Ele continua fazendo coisas novas hoje. Hoje eu tenho testemunho para contar hoje, bispo. Hoje. Eu tenho testemunho para contar de amanhã. Amanhã eu vou ter testemunho para contar, porque eu acredito que é assim. Hoje eu vi um vídeo que uma mulher falou que nem cristã, eu creio que ela não é cristã, ela é terapeuta. Posso estar até errado. Mas ela disse assim, ó, aquilo que dois concordarem na terra
Deus executa no céu. Tem Glória. Aleluia. para a esquerda, tem marido indo para a esquerda e a mulher indo para a direita. Ele não concorda com o que ela quer e ela não concorda com o que ele quer. Aí não vai dar certo. Quando os dois se concordam, os dois recebem de Deus. E cada pedido é uma concordância de Deus. Se dois, Deus não precisa de 10. Deus precisa de 2. Deus precisa do bispo e da bispa juntos para governar a tua empresa e governar a igreja que ele deu para vocês. Amém. Amém. De vocês. Então, amém. Deus precisa de vocês unidos. Não precisa mais de ninguém, pastor, pastora, apóstolo. Precisa que vocês estejam em concordância. Vocês estando em concordância, o vai fluir na empresa, em todas as áreas. Eu estou falando isso para irmãos aqui hoje. Glória! Porque aquilo que você concordar, os dois concordarem na terra, vocês ganham o prêmio do céu. Então, aleluia. Comece, marido, ouvir a tua esposa, ou esposa, ouvir teu marido. Quando começa a esposa a compreender o teu marido e esposo, começa a compreender tua esposa, começa a andar junto, orar junto. Unidade, unidade. Governar para crescer. Não adianta querer ir para Israel, não ter nem passaporte. Olha aí. Vou para as nações. Você está se preparando para ir para as nações? Quando a passagem chegar, você tem um passaporte para ir para as nações? Então precisa preparar tudo. Se alinhe. Aprenda a ser gestor da unção que Deus te deu. É aleluia. Assim que eu faço. Glória a Deus. Glória a Deus. José não prosperou para si, bispo, mas salvou nações. Prosperidade sem governo gera desperdício. Prosperidade sem governo gera desperdício. Governo sem visão gera escassez. Olha aí. Olha a chave aí. É contigo agora, bispo. Vai lá. Interessante que quando o senhor falou a respeito do povo do Egito, quando Deus tirou o povo do Egito com mão forte, ele saiu de lá rico, milionário, com muito ouro, com muita prata, com tudo aquilo que aquele povo deu. Só que toda aquela riqueza eles não souberam aproveitar. Com essa mesma riqueza que eles saíram do Egito, quando eles pararam no Monte Sinai, enquanto Moisés subiu para receber de Deus as leis, e levou lá 40 dias lá em cima, eles acharam, cadê Moisés? Achou que Moisés não voltaria mais. O que eles fizeram com aquela mesma riqueza? Eles criaram um ídolo. Criaram com aquela riqueza, com todo aquele ouro, com toda aquela riqueza, para oferecer a outros deuses. Ou seja, esqueceu do próprio Deus. Ou seja, então nós precisamos reconhecer quem nós somos no nosso Deus e o Deus que nós servimos. José entendeu isso. José, desde que ele foi lançado na cisterna, em todo o seu percurso que ele passou, desde o sonho que Deus havia dado, ele ainda muito jovem, muito garoto, só que ele não entendia, ele não entendeu aquele sonho. Só que ali ele já via um diferencial dado por Deus. Deus já estava o separando para um propósito. Então, José ter sido lançado na caverna foi um propósito de Deus, para aquilo que Deus ia fazer com ele lá na frente. E ele sabia, então ele não negligenciou em nenhum momento. E olha que José teve muitos motivos para murmurar, para reclamar, e achar que Deus tinha esquecido dele, dos sonhos que Deus tinha dado a ele. Mas ele nunca... Você que é empresário, você que é um pastor, uma pastora, você que é um líder, aprenda com José. Nem sempre o sonho que Deus te dá, outros vão compartilhar com você. Aprenda com ele. Bom entender. Aprenda com ele. Nem sempre os seus sonhos vão ser motriz para outras pessoas. Nem sempre você tem que compartilhar, inclusive, com pessoas perto de você. Olha aí, olha aí. Deus fala com você. José, como o bispo falou, era um menino. Ele confiava nos irmãos, no pai e na mãe. Ele confiava nas pessoas ao redor dele. Era a família dele. E ele contou na simplicidade os sonhos. Ali gerou o quê? Ganância, revolta, inveja. Os filhos de inveja, os filhos de José, os irmãos de José venderam José.
Os irmãos de José queriam matar José por causa da inveja. Então, nem sempre o sonho que Deus te dá, outras pessoas vão bater palma. Não Verdade. aguarde pessoas vão bater palma para aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida. Muitos vão até surfar na onda que você está vivendo, dizendo que estão gostando. Mas assim como Miriam e Arão vão perguntar no oculto e no escondido para Deus, o Senhor só fala com ele? O Senhor só faz com ele? É dessa forma. É Alguém forte. aí, boca fechada não entra mosca, não é verdade? Então, existe coisa que você tem que ver, ir fazendo, e quando as pessoas vão ver, já está pronto. Você já aconteceu. E aí você vai dar o testemunho. Mas antes disso, não. Fica ali ligado, papai. Confie na sua esposa, no seu esposo. Se você pode confiar na sua esposa, você pode confiar no seu esposo. Eu estou falando com um grupo cristão evangélico, então eu creio que os irmãos que vão nos assistir, que nos seguem, podem acreditar no seu esposo, podem acreditar na sua esposa. Vai escrevendo aí de onde você é, onde você está, qual estado que você está, qual cidade que você é. Escreve aí. Eu quero falar o teu nome agora aqui, a gente já está seguindo para o final. Já quero agradecer o bispo. Provérbios 22, 29 diz assim: viste um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Viste um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Tem pessoas nessa live que vão assistir essa live que vão ser colocadas em palácios. Aleluia. O seu lugar é o palácio. Tem homens aqui que vão ser colocados na cidade para administrar lugares, territórios, geografias. O seu lugar não é a prisão, o seu lugar é territórios e geografias. Governe sobre essas áreas. A excelência da validade é testemunho espiritual. Marcos 9,35 diz assim, bispão: quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Olha outra história. Olha a chave aí. Pega aí, ó. É da forma que eu faço, é da forma que eu ajo. Sem arrogância. Você tem que saber quem você é. Quem não sabe quem é presa fácil para o inimigo. Se você sabe quem você é em Deus, você não precisa provar nada para ninguém. Verdade. Chegou um momento, e em todo momento ele sabia quem ele era. Jesus, em todo momento, sabia quem ele era. Josué, em todo momento, sabia quem ele era. Moisés, em todo momento, sabia quem ele era. Ele não precisou provar nada para ninguém, nenhum deles. Mas eles estavam lá para servir aos outros. Mas ninguém vai tirar a tua coroa, meu querido. Você não precisa ovacionar ela. Você não precisa dizer: eu sou forte, eu sou pastor, eu sou rei, Você não é nada, meu amigo. Se não tiver com o Espírito Santo, se nós não tivermos o Espírito Santo, somos nada. Entendeu? Nós somos através dele. Ele é em nós. Nós somos container. Nós somos containers da glória do Senhor. Aleluia. Canal para servir ao reino. E aí, com as experiências, nós vamos dinamizando pessoas. Eu quero dizer mais uma vez: tem pessoas aqui que estão recebendo chaves essa noite. Tem pessoas aqui que vão governar em 2026. Ei, a tua casa não será enferma. A ua casa herdará aquilo que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou dizendo que um tempo de governo entra na tua família, nas tuas finanças, na tua empresa, no teu trabalho. Esse que está te materializando como escravo. Você não foi chamado para ser escravo. Você foi chamado para ser ponta de lança. Você foi chamado para ser cabeça. Você foi chamado para viver em abundância. Recebe, meu irmão, que a glória de José foi ser colocado como governador, como autoridade maior de um lugar que não era dele, não era do povo dele. Deus está levantando pessoas para ir para lugares onde não há cristãos, onde não há igreja, mas lá Deus vai te levantar como governador, e diante desse povo você vai ser respeitado, vai prosperar, vai avançar, vai crescer
primeira. Aleluia! Glória! Recebe aí, povo de Deus, povo abençoado. É forte. Um lugar inóspero, um lugar onde gigantes existem, onde principados se levantam, mas Deus escolheu você para te colocar lá e te levantar para governar aquele lugar, governar aquele território, governar aquela cidade. Muitos vão virar o nariz para você, vão virar a cabeça para você, vão virar o rosto para você, mas Ele te colocou lá. E no momento certo, na hora certa, no tempo certo, no local certo, no time, no minuto, no milésimo de segundo, a coroa vai descer e vai vir sobre a sua cabeça. E diz aí, escreve, o pódio é meu. Escreve aí, querido, o pódio é meu. O pódio é meu. O pódio é meu. Aleluia. Meu! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! O líder do reino serve, protege, desenvolve pessoas. É isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós estamos fazendo nessa live. Eu estou vendo homens e mulheres, guerreiros e guerreiras que vão dominar em 2026. Escreve aí, guerreiro. O pódio é meu. O pódio é meu. O pódio é meu. O pódio é meu. Escreve aí com toda a força, desânimos, da sua virtude, da sua glória, daquilo que Deus vai fazer. O pódio é meu. Porque aquele que foi mais destruído no reino é aquele que vai ser colocado no lugar mais alto no reino. Olha aí. Aleluia. Bispo, Deus abençoe. Daqui a pouco a gente vai estar no Google Meet lá, na ceia do Senhor. Na ceia da noite, do Portal da Meia-Noite. Amém. Amém. Essas considerações finais, eu peço que você ore e depois eu abençoo com a bênção arônica. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, esse privilégio de estar participando mais uma vez de uma live conduzida pelo nosso apóstolo Alexandre Alves, que é a nossa liderança, é quem o céu estabeleceu para esse tempo, estarmos embaixo dessa autoridade espiritual, e nós temos aprendido muito, e tem sido um tempo muito bom, um tempo de alinhamento, um tempo de aprendizado, né? Não só para a gente, mas para todos aqueles que têm entendido esse propósito. Amém? Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está participando dessa live, daqueles que entrarão, né, posteriormente. Amém? Glória a Deus. Vamos Amém. orar? Ore. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, querido e amado, glorificamos o Teu santo nome, Pai, na noite desse dia, e te agradecemos, Senhor, por esse momento que passamos aqui, Senhor, nessa live, Senhor, sendo conduzida primeiramente pelo céu, através do seu direcionamento. Obrigado pela vida, Senhor, do apóstolo Alexandre Alves, Senhor, que tem sido, Senhor, uma ferramenta, um instrumento para esse tempo, Senhor, de aprendizado, de direcionamento, um alinhamento profético, Senhor. Eu creio, Senhor, no crescimento, ó Pai, não só das nossas vidas, do nosso ministério, mas de todos aqueles, Pai, que têm se colocado na posição que o Senhor tem chamado. Obrigado, Senhor, por essa live, Senhor, com esse tema, Senhor, buscando, Senhor, a área, abrindo, Senhor, esse leque dentro da área empresarial, dentro dos seus ministérios, crendo num crescimento exponencial para 2026, onde chaves, códigos foram liberados, e eu creio e profetizo que todos quantos ouviram e receberam e colocarem em prática essas chaves, esses códigos, crescerão para a glória do Senhor e darão bons testemunhos, e o nome do Senhor Jesus será glorificado e exaltado para todo e sempre. Muito obrigado, assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para você ver, ó, eu não sei se vai dar para ver aí, a minha mão está cheia de pó de ouro. Tô vendo, tô vendo. Tá vendo aí? E não é pouco não, é muito, é muito. É muito. Aleluia. Ó. Consegue Olha ver? aí. Consegue? Consigo. Muito. Tá reluzindo, tá brilhando.
Deus seja louvado, glorificado é o exato momento do Senhor, essa presença que Deus está nos dando aqui, essa glória, que a glória que está aqui venha dominar sobre toda a terra, a presença do Senhor, a força. Deus nos chamou para sermos leões e leoas, sermos águias, temos a força de touros. Aleluia. E tem mais semelhança de um homem. Eu Amém. quero dizer, querido, que a presença do Senhor se materializa e está chegando na tua casa. Amém. E você chegou agora na live, assista ela desde o começo. Quero convidar você, assim que a live fechar, ela vai ficar salva. Assista essa live, coloque no comentário que é liberado, curta essa live, apresente a outra pessoa que você vai lembrar depois. Mas aprenda a quebrar ciclos de mamão na tua vida. Aprenda a governar sobre suas finanças e a prosperar e a crescer prosperamente, na prosperidade de Deus, do reino. Então, eu quero dizer para você que faça comentários, comentem nessa live. Tá? Dê um número de likes, um maior número de posições, de vários comentários. Pode fazer várias coisas que você curtiu aqui. As chaves que você recebeu. Mas é muito importante que você divulgue. Em nome de Jesus. Amanhã nós teremos 8 horas com o profeta Marcão, profeta de relevância lá em Belém do Pará, meu amigo, profeta Marcos. E ele vai estar comigo amanhã falando de uma live profética, de dimensões proféticas. Vamos falar de dimensões, de arrebatamento. Vamos falar da área profética, em nome de Jesus. Filhão, muito obrigado pela tua presença. Muito Amém. Obrigado pelo teu companheirismo, pela tua caminhada nesse tempo. Amém. Guarda, se Jesus não voltar ainda, nós possamos caminhar muitos anos e crescendo muito aí, em nome de Jesus. Amém? Dia 28, uma vez, pega esse endereço aí, ó, que está aqui no rodapé fixado, o endereço da Igreja do Bispo, a Igreja Apostólica Leão de Judá, da Bispa Joseli. É Joseli, não é Jocely, não, tá? Não fala errado, não. Com Y, com Y. É Joseli. É isso aí. E eu vou vestido de apóstolo na igreja dela. Eu vou vestido de apóstolo domingo, dia 28, né, bispa? Né, filho? Isso aí. Isso aí. Eu vou vestido de bispo, E o senhor vai de apóstolo. Eu também. Então, deixa eu entrar para pregar. Vai nessa. Com vocês, e muito obrigado. Eu quero abençoar todos os irmãos que ficaram na live até agora. Amém. Temos picos de 25 pessoas, com certeza muito bom, e com certeza pessoas que vão alcançar ao longo dessa trajetória. Amém. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Brilho eterno hoje sobre ti e tenha misericórdia de ti. Brilho eterno hoje sobre ti e coloque em ti a sua paz. Em nome de Jesus. E a bênção dos tesouros escondidos do Senhor desça sobre todo aquele que recebeu os princípios, e que todo principado seja derrubado. Que a tua igreja seja próspera, que o ministério seja próspero, que tua empresa destrave, que tuas finanças destravem, porque hoje Deus abriu as comportas do céu sobre cada um de nós, e você vai vivenciar o governo nas áreas das finanças. Aleluia. Sou administradora de tudo aquilo que Deus vai te dar pelo reino, através do reino, para o reino. Em nome de Jesus, te abençoo. Amém. Amém. Daqui a pouco, meia-noite, nós vamos estar na Escola Voz Apostólica, no grupo do WhatsApp, Escola Voz Apostólica, fazendo a ceia meia-noite, portal de Codés, primícias serão liberadas e bênçãos serão ativadas em nome de Jesus. Beijo no coração, valeu, bispo. Grande abraço. Grande abraço. Amém. Deus abençoe.